varelajonas71@gmail.com. Jonas Varela na internet, no YouTube. Agradecemos ao nosso querido público que acessa nossos sites e acompanha nossos vídeos. Agradecemos a sua audiência, sua atenção, seu carinho. Hoje nós continuaremos nossa tarefa atual, a leitura das explicações da Bíblia Sagrada, em todos os seus livros, capítulos, versículos e todas as informações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada. Nós chegamos aqui nos livros proféticos, essa parte da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, logo após os livros sapienciais, os livros proféticos. Nós seguiremos hoje, continuaremos hoje a leitura das explicações do livro de Jeremias, Uma Nova Aliança. Jeremias, livro profético, o 25º livro número 25 da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, pela nossa contagem geral. Continuamos aqui a leitura do livro de Jeremias, Uma Nova Aliança. Ainda na sua primeira parte, parte número 1, oráculos contra Judá e Jerusalém. Já no seu terceiro assunto, oráculos proferidos depois do rei Joaquim. Então, nós continuaremos hoje, já que no vídeo anterior nós concluímos as explicações até o capítulo 22, Hoje continuaremos as explicações do capítulo 23 do livro de Jeremias, que conta com 40 versículos. Primeiro tópico do capítulo 23 do livro de Jeremias: Javé, nossa justiça. Segundo tópico: vendedores de ilusões. Terceiro tópico: a carga de Javé são vocês. 3 tópicos no capítulo 23 do livro de Jeremias. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 23, versículos 1 a 8 do livro de Jeremias. O oráculo é provavelmente pós-exílico. Apresenta uma avaliação negativa dos reis de Judá, mostrando que a política deles foi a principal responsável pela queda de Jerusalém e pelo exílio. Os versículos 5 e 6 manifestam a esperança de um futuro rei justo que governará o povo conforme a justiça e o direito. Versículos 9 a 32. Jeremias se confrontou a vida inteira com os profetas profissionais que, ao invés de anunciar a palavra de Javé para sacudir o povo e levá-lo à conversão, procuravam agradar a todos em vista de seus próprios interesses. O critério da verdadeira profecia está no versículo 22. O anúncio provoca a conversão. A crítica de Jeremias aos falsos profetas é mais severa do que a crítica feita aos políticos, pois os profetas são guias espirituais e devem orientar a vida do povo segundo o projeto de Deus. Versículos 33 a 40.
carga de Javé é uma expressão para indicar algum julgamento de Deus, em geral, sobre nações estrangeiras. Os ouvintes caçoam do profeta: você não tem uma carga de Javé? Interrogação. Jeremias responde: vocês é que são a carga de Javé, e ele vai atirá-los longe. A proibição de usar a expressão carga de Javé se deve provavelmente à gozação que se fazia da própria palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade. Vamos continuando a leitura do livro de Jeremias, no seu capítulo 24. Né? Na sua primeira parte, no seu terceiro assunto, né? Oráculos proferidos depois do rei Joaquim. E na sua primeira parte ainda do livro de Jeremias é justamente Jeremias, uma nova aliança. Primeira parte, né? Parte número 1, oráculos contra Judá e Jerusalém. Jeremias, livro profético, 25º livro do Antigo Testamento, né? Então, vamos para a leitura do capítulo 24, continuando as explicações da lei do livro de Jeremias, capítulo 24, em todos os seus 10 versículos. Um único tópico no capítulo 24, Deus quer a conversão. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 24, versículos 1 a 10. Este oráculo foi pronunciado depois da primeira deportação para a Babilônia, 598 a.C. Os que foram exilados nessa época são os figos bons, pois já foram castigados e podem se converter, reconhecendo Javé. Em 598 a.C., o rei Sedecias se alia ao Egito e tenta uma rebelião contra a Babilônia. Assim, aqueles que permaneceram em Judá tentam fugir ao castigo, considerando-se justos, não necessitados de conversão por não terem sido exilados. Vamos para o capítulo 25, continuando as explicações do livro de Jeremias, no seu capítulo 25, ainda livro de Jeremias, uma nova aliança, 25º livro do Antigo Testamento, na nossa contagem geral, um livro profético. Sua primeira parte ainda, oráculos contra Judá e Jerusalém, sua parte número 1. E já aqui no capítulo 25, no seu quarto assunto, Babilônia, instrumento de Javé. Capítulo 25. Seu quarto, iniciando aqui o quarto assunto, não é? O capítulo 25, ele conta com 38 versículos, não é? 38 versículos. Então vamos para o primeiro tópico, o julgamento de Deus. Aqui após o versículo 14 do capítulo 25 de Jeremias, começa a segunda parte do livro de Jeremias, né? O julgamento universal de Javé. E então vamos aqui. O único tópico é justamente Babilônia, o julgamento de Deus. O único tópico do capítulo 25. Está no seu quarto assunto, Babilônia, instrumento de Javé, né? Então, e o capítulo 25 conta com 38
versículos. Vamos para as explicações do capítulo 25 do livro de Jeremias. Capítulo 25, versículos 1 a 38. O fim do século VII a.C., século VII, né? Sétimo século antes de Cristo, é o tempo dos grandes confrontos entre os impérios no Oriente Médio. A Babilônia se projeta conquistando a Assíria e o Egito. Essa onda de conquistas é vista pelo profeta como o julgamento de Deus que atinge seu povo e todas as nações. Os versículos 30 a 38 são um canto à grandeza de Deus e mostram que não existe compromisso entre Deus e o mal. Também vamos agora para o capítulo 26, né? Capítulo 26 do livro de Jeremias. Justamente o capítulo 26 já é na terceira parte do livro de Jeremias, Profecias de Esperança, não é? Na terceira parte, né? Justamente. Livro de Jeremias, uma nova aliança, não é? Então, capítulo 26, nós temos início aqui na terceira parte do livro de Jeremias, Profecias de Esperança. O primeiro assunto, o verdadeiro profeta, capítulo 26 do livro de Jeremias, conta com 24 versículos. Vamos aqui os tópicos, né? O primeiro assunto, o verdadeiro profeta, né? Não tem tópico ele, é só o primeiro assunto. Então vamos para as explicações. Capítulo 26, em todos os seus 24 versículos. Então, explicando, né? Capítulo 26, versículos 1 a 24. Falando em nome de Deus, o profeta tem a coragem de criticar as instituições mais sagradas do seu tempo. Falar contra o templo e contra Jerusalém era uma blasfêmia. Jeremias deixa claro que as instituições não passam de máscara quando não se vive conforme o projeto de Deus. O caso de Urias, entre parênteses, versículos 20 a 23, mostra o preço que um profeta paga por obedecer a Deus. Vamos ao capítulo 27, né, do livro de Jeremias, né, capítulo 27, já no segundo assunto, né, mensagem para os exilados, na terceira parte do livro de Jeremias, Profecias da Esperança, né, Profecias de Esperança. Livro de Jeremias é uma nova aliança, né? 25º livro do Antigo Testamento, da nossa contagem geral. Então, capítulo 27, não é? O capítulo 27, segundo assunto, mensagem para os exilados. Nós vamos voltar no nosso próximo vídeo, né? Com o capítulo 27. Glória a Deus, aleluia, minha felicidades até lá.